Existe um erro silencioso que você comete todos os dias. Um erro que drena a sua energia, destrói o seu foco e entrega o seu poder pessoal de bandeja para pessoas que não merecem um segundo do seu tempo. Você acredita que precisa responder a tudo. Você acha que defender a sua honra em uma discussão inútil é um sinal de força. Mas a verdade é exatamente o oposto. A verdadeira força não está em destruir os seus inimigos com palavras, mas em torná-los completamente invisíveis. Bem-vindo à arte de ignorar as pessoas. Hoje, vamos explorar as 8 lições fundamentais que separam os homens de mente inabalável daqueles que são escravos de suas próprias emoções. O que você vai ouvir aqui não é ensinado nas escolas. É um conhecimento reservado para aqueles que estão prontos para ascender a um nível de compreensão acima da média. Se você está aqui, eu presumo que você não quer ser apenas mais um na multidão reativa. Você quer o controle absoluto. Deixe um comentário agora dizendo: eu controlo a minha mente, se você está pronto para dominar essa habilidade. Agora, preste atenção, porque a primeira lição pode mudar a forma como você vê o mundo a partir de hoje. Nós vivemos na era do barulho. Olhe ao seu redor. Todos estão desesperados por atenção. As redes sociais, os colegas de trabalho tóxicos, os relacionamentos dramáticos, as notícias sensacionalistas. O mundo moderno foi desenhado para testar os seus limites emocionais 24 horas por dia, 7 dias por semana. O problema que a maioria dos homens enfrenta hoje não é a falta de força física, mas a completa falência da energia mental. Quando alguém te ofende, a sua biologia grita para que você reaja. Quando alguém te ignora, o seu ego exige que você prove o seu valor. E é exatamente aí que a armadilha se fecha. Cada vez que você reage, você entrega o controle da sua vida para outra pessoa. Você se torna uma marionete nas mãos das circunstâncias. Mas existe uma alternativa. Um caminho moderno, livre de filosofias ultrapassadas, mas ancorado na mais pura e letal psicologia do desapego. Entender a dinâmica da sua própria atenção é o primeiro passo para construir uma fortaleza mental impenetrável. Vamos mergulhar na anatomia da indiferença. A atenção como a sua moeda mais valiosa. Pense na sua atenção como o dinheiro mais escasso e valioso que você possui no banco da sua mente. Cada vez que você olha para alguém, cada vez que você ouve uma reclamação, cada vez que você se irrita com um comentário, você está pagando essa pessoa com a sua energia vital. A grande tragédia é que a maioria dos homens anda por aí distribuindo essa riqueza para mendigos emocionais. Eles pagam pessoas que não agregam absolutamente nada aos seus objetivos. A primeira lição para dominar a arte de ignorar é compreender o valor absurdo do seu foco. Um homem forte não desperdiça a sua moeda mental com assuntos triviais. Quando você entende isso, a sua perspectiva muda drasticamente. Você para de se perguntar o que as pessoas pensam de você e começa a se perguntar por que você deveria investir a sua preciosa atenção nelas. Essa é a diferença fundamental entre o reativo e o soberano. O reativo gasta tudo o que tem com qualquer estímulo. O soberano guarda o seu capital mental apenas para aquilo que constrói o seu império pessoal. A ilusão do confronto necessário. Existe um mito perigoso que diz que o silêncio é uma forma de covardia. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que bater de frente, levantar a voz e ter a última palavra é o que define um homem de respeito. Mas vamos expor a verdade nua e crua aqui. O confronto constante é o refúgio dos fracos de espírito. Quando você sente a necessidade incontrolável de corrigir alguém ou de vencer uma discussão, não é a sua razão que está falando, é o seu ego ferido. O ego é frágil e precisa de validação constante. Ignorar alguém, por outro lado, exige uma força interna colossal. É a capacidade de olhar para uma provocação, reconhecer a isca e escolher não morder. Imagine um rei sentado em seu trono.
Se um camponês gritar insultos do lado de fora do castelo, o rei não desce para brigar na lama. Ele simplesmente ignora, porque a existência do camponês não afeta o seu reinado. Quando você para de justificar as suas escolhas para quem não quer entender, você recupera uma paz que 99% das pessoas jamais conhecerão. O escudo do distanciamento emocional. Ignorar não é apenas virar o rosto ou tampar os ouvidos. O verdadeiro ignorar acontece dentro da sua cabeça. É o que chamamos de distanciamento emocional estratégico. Você pode estar na mesma sala que a pessoa tóxica. Você pode até precisar responder a uma pergunta de trabalho. Mas internamente, você cortou todos os cabos de energia que ligavam o comportamento dela às suas emoções. Isso é o ápice do controle. A maioria tenta ignorar fisicamente, mas passa o dia inteiro fervendo de raiva por dentro, tendo diálogos imaginários no banho. Isso não é ignorar. Isso é obsessão. Para proteger a sua energia, você deve olhar para o provocador não como um inimigo, mas como um fenômeno da natureza, como uma chuva forte ou um vento chato. Você não fica com raiva da chuva, você apenas abre o guarda-chuva e segue o seu caminho. Quando você enxerga as ofensas alheias como eventos climáticos irrelevantes, o seu escudo se torna impenetrável. Eis o que distingue a elite mental. Eles não tentam parar a tempestade, eles apenas se tornam à prova d'água. O poder devastador da pausa. Em um mundo que exige respostas instantâneas, a pausa é a sua arma mais letal. Quando alguém tenta te desestabilizar com uma crítica ácida ou um comentário passivo-agressivo, a expectativa dessa pessoa é ver a sua reação imediata. Ela quer o espetáculo da sua raiva ou a sua defesa gaguejante. É aqui que você aplica a quarta lição: o silêncio milissegundo. Quando provocado, você não responde na hora. Você olha nos olhos da pessoa. Você respira devagar. Você deixa o silêncio pairar no ar por 3, 4, 5 segundos. O silêncio cria um vácuo psicológico assustador para quem provocou. Sem a sua reação para alimentar a chama, a provocação cai no chão de forma patética. A pausa prova que o ritmo da interação é ditado por você, não pelo outro. Você processa a informação de cima para baixo, e muitas vezes, após essa pausa, a melhor resposta é simplesmente mudar de assunto ou dar as costas. A mensagem não dita é clara. Você não tem poder suficiente para alterar o meu batimento cardíaco. Isso é soberania pura. Redefinindo o conceito de desrespeito. Nós sofremos muito mais na nossa imaginação do que na realidade. A maior parte das coisas que consideramos desrespeito profundo não passa de projeções das nossas próprias inseguranças. Você precisa reconfigurar o que considera uma ofensa. Se um homem que você não admira, que não vive sob os seus princípios e que tem uma vida caótica tenta te ofender, porque o julgamento dele deveria ter algum peso. Aceitar a ofensa de um tolo é o mesmo que aceitar um presente envenenado. Se você não pega o presente, com quem ele fica? Exatamente. Fica com quem tentou entregar. Ignorar as pessoas se torna uma arte fluida quando você percebe que a opinião alheia é apenas um ruído gerado pelas frustrações de quem fala. Homens que estão construindo grandes coisas, focados no seu próprio aperfeiçoamento, não têm tempo para analisar se o tom de voz do vizinho foi sarcástico. Eles estão ocupados demais vencendo. Eleve o seu padrão de ofensa a um nível tão alto que ninguém consiga alcançá-lo. A técnica do fantasma mental. Muitas pessoas têm dificuldade em cortar relações com quem as machuca porque sentem algum nível de culpa ou apego residual. A técnica do fantasma mental resolve isso de forma brilhante. Consiste em tratar a pessoa não com raiva ou ressentimento, mas com a mais fria e calculada indiferença. O oposto do amor e do respeito não é o ódio. O ódio ainda exige muita paixão e energia. O oposto verdadeiro é a indiferença total. Quando você aplica essa lição,
A pessoa simplesmente deixa de existir no seu mapa mental. Você a trata com a mesma polidez fria e distante que usaria com um operador de telemarketing tentando te vender algo que você não quer. Você diz, não, obrigado, e desliga, sem emoção, sem explicação prolongada. Quando os vampiros de energia percebem que não conseguem extrair nenhuma gota de drama de você, eles desistem e procuram presas mais fáceis. Tornar-se um fantasma emocional é a melhor maneira de purificar o seu círculo social sem derramar uma única gota de suor. Eliminando a necessidade de encerramento. Uma das maiores fraquezas do homem moderno é a obsessão pelo fechamento, pelo famoso ponto final. Você acha que precisa ter aquela última conversa para colocar as cartas na mesa, para fazer a pessoa entender o mal que ela fez, ou para provar que você está certo. Abandone essa ilusão imediatamente. A necessidade de encerramento é apenas o seu ego implorando por uma última dose de atenção. A verdade brutal que você precisa engolir é que muitas vezes não haverá pedido de desculpas. Não haverá reconhecimento do seu valor. E se você depender disso para seguir em frente, você será refém dessa pessoa para o resto da vida. A arte de ignorar exige que você feche a porta por dentro. O encerramento não é algo que a outra pessoa te dá. É algo que você decide assumir. Você decide que o capítulo acabou. Você vira as costas para a confusão e caminha em direção ao seu propósito sem olhar para trás. Homens de alto valor não esperam que o lixo se desculpe por cheirar mal. Eles apenas o retiram da casa. O foco obsessivo como mecanismo de defesa. Se você tem tempo livre suficiente para ficar ruminando sobre o que fulano disse ou deixou de dizer, o seu problema não é a ofensa de fulano. O seu problema é a falta de uma missão de vida. O tédio é o playground do ressentimento. Quando um homem tem um propósito ardente, metas financeiras claras, um corpo para construir e uma mente para afiar, a irrelevância das outras pessoas se torna óbvia. A oitava lição é a substituição do foco. Você não pode simplesmente decidir ter a mente vazia. Se você tentar ativamente não pensar em alguém, você passará o dia inteiro pensando nela. Em vez disso, você deve redirecionar 100% do seu laser mental para as suas ambições. Quando você mergulha no trabalho profundo, no estudo ou no treinamento físico intenso, o ruído social desaparece naturalmente. É assim que os grandes mestres do controle emocional operam. Eles não fogem dos problemas menores. Eles simplesmente sobem para uma altitude onde esses problemas não conseguem respirar. A sua grandeza é o maior insulto que você pode dar aos seus detratores. O silêncio como punição psicológica. Pense no comportamento humano. As pessoas que provocam drama são viciadas na resposta. Elas se alimentam da confusão que criam. Quando você nega essa resposta, você aplica a punição psicológica mais devastadora possível. O nada. O ser humano tem um medo primordial de ser ignorado, pois na antiguidade, o ostracismo significava a morte. Ao escolher o silêncio, você aciona gatilhos de insegurança profunda na mente de quem tentou te afetar. Eles começam a questionar o próprio valor. Eles se perguntam por que não conseguiram te abalar. E enquanto eles entram em parafuso e gastam energia tentando entender a sua postura inabalável, você está calmo, focado, lendo um livro ou fechando um negócio. Você inverteu o jogo. A energia que eles tentaram roubar de você se volta contra eles mesmos como um veneno corrosivo. Este é um segredo que pouquíssimos compreendem. O silêncio disciplinado destrói os manipuladores muito mais rápido do que o melhor argumento do mundo. A neutralização da provocação online. Hoje, uma grande parte das interações destrutivas ocorre no ambiente digital. Comentários afiados, mensagens visualizadas e ignoradas deliberadamente para causar ansiedade, provocações em redes sociais. A tela do celular dá aos covardes uma falsa sensação de poder. Para o homem estoico moderno,
A internet é apenas um campo de treinamento para a indiferença. Se alguém tenta te desrespeitar digitalmente, a regra é simples: não existe engajamento. Você não responde com deboche. Você não bloqueia com raiva dramática. Você simplesmente deixa a mensagem apodrecer no vácuo da caixa de entrada. Você arquiva a conversa. Você silencia as notificações. Entenda que a pessoa do outro lado da tela só tem poder sobre a sua mente se você entregar as chaves da sua atenção a ela. O ato de bloquear a tela do celular e voltar a viver a vida real, a construir os seus músculos, a cuidar do seu dinheiro, é a vitória suprema sobre os fantasmas digitais. Você é real. O ódio deles é virtual e irrelevante. Filtrando os conselhos e críticas indesejadas. Parte da arte de ignorar não se aplica apenas aos inimigos, mas também aos conhecidos e familiares bem-intencionados que tentam impor os seus medos sobre você. Muitas vezes, você ouvirá críticas disfarçadas de conselhos. Pessoas dizendo que o seu projeto é arriscado demais, que a sua rotina é rígida demais, que você mudou muito. Reconheça que a maioria das críticas reflete as limitações de quem fala, não as suas. Eles olham para a sua disciplina e sentem o peso da própria preguiça. Aprenda a sorrir, balançar a cabeça em um falso sinal de compreensão e ignorar absolutamente tudo o que acabaram de dizer. Você não precisa discutir ou tentar convencer a sua família de que você está certo. Os resultados falarão por si mesmos. O homem superior protege a sua visão como um falcão. Ele aceita conselhos apenas de quem tem os resultados que ele deseja alcançar. O resto é apenas ruído de fundo que deve ser varrido da mente antes mesmo de tomar forma. A distinção entre paciência e passividade. Algumas pessoas confundem a arte de ignorar com ser capacho dos outros. Deixe isso perfeitamente claro. Ignorar não é sinônimo de tolerar abusos contínuos. Ser passivo é sofrer em silêncio enquanto alguém ultrapassa as suas fronteiras físicas ou morais. A indiferença estratégica, por outro lado, é uma escolha de poder. Você ignora o que é irrelevante, pequeno, baixo e sem consequências reais. No entanto, se alguém tenta prejudicar o seu ganha-pão, ameaça a sua integridade física ou da sua família, o estoico não ignora. Ele age com precisão cirúrgica e força avassaladora. Mas ele age sem raiva. Ele age por necessidade racional. A magia está em saber diferenciar o mosquito que zumbiu no seu ouvido da cobra venenosa que entrou na sua casa. 95% das provocações diárias são apenas mosquitos. Deixe que batam na parede. Mas mantenha a espada afiada para as situações que exigem ação direta, sempre agindo com mente fria e foco absoluto. Desapegando da necessidade de estar certo. Há um alívio imensurável quando você desiste da necessidade doentia de provar que tem razão em todas as conversas. O mundo está cheio de especialistas de boteco, pessoas teimosas que defenderão as teorias mais absurdas com as unhas e os dentes. Antigamente, você entraria no debate, sacaria dados, fatos e gastaria 1 hora de saliva preciosa. Hoje, você observa a pessoa falar, dá um pequeno sorriso interno e diz: pode ser que você tenha razão, e encerra o assunto. A vitória secreta aqui é fenomenal. A pessoa acha que ganhou a discussão verbal, mas você ganhou o controle da sua paz e recuperou o seu tempo. Deixe os ignorantes se banharem na ilusão da própria inteligência. A sabedoria suprema é saber que estar em paz é infinitamente mais lucrativo do que estar certo perante uma audiência de tolos. Esse comportamento distingue os garotos, que precisam de aplausos, dos homens que já sabem exatamente o valor do conhecimento que carregam. A gestão de relacionamentos unilaterais. Você inevitavelmente encontrará pessoas, muitas vezes até parceiras amorosas ou amigos de longa data, que só sabem sugar. Elas ligam para reclamar, procuram você apenas quando precisam de favores
e tratam as suas conquistas com desdém velado. Ignorar as pessoas também significa fazer uma poda cirúrgica no seu jardim social. Você não precisa fazer um grande discurso de despedida. Você simplesmente aumenta o intervalo de resposta. Você se torna indisponível. Você demora horas ou dias para retornar uma mensagem. Você declina convites com respostas curtas e vagas, como: estou focado em um projeto importante agora. Gradualmente, você retira o oxigênio que alimentava essa relação parasita. A pessoa recuará e encontrará outro hospedeiro. E o mais belo disso é que não há conflito, apenas a aplicação fria da distância. A sua energia é o seu recurso mais valioso, e você deve tratá-la como uma reserva de ouro protegida por guardas fortemente armados. Mantendo o controle diante do vitimismo. Uma das táticas mais sujas que as pessoas tóxicas usam quando percebem que estão sendo ignoradas é vestir a capa de vítima. Elas vão tentar te fazer sentir culpado pela sua frieza. Vão dizer aos outros que você é insensível, arrogante ou que mudou para pior. Este é o teste final da sua fortaleza mental. Quando a campanha de difamação começar, o seu instinto inicial será tentar limpar o seu nome. Resista. Se você tentar se defender das falsas acusações de uma vítima profissional, você estará jogando o jogo dela, sob as regras dela. Mais uma vez, o silêncio é o antídoto letal. As pessoas ao seu redor, aquelas que realmente importam e têm um mínimo de inteligência, observarão a consistência do seu caráter. A verdade não precisa de um advogado de defesa. Ela se sustenta sozinha com o tempo. Deixe que falem pelas suas costas. Lembre-se que as costas são exatamente o lugar onde essas pessoas estão em relação a você, muito atrás. O treinamento diário da inabalabilidade. Como qualquer músculo do corpo, a capacidade de ignorar as pessoas e proteger a sua energia precisa ser treinada diariamente, sob tensão. Comece com as pequenas coisas. O trânsito é um excelente simulador. Quando um motorista corta à sua frente agressivamente, em vez de buzinar e xingar, respire e deixe passar. Agradeça mentalmente pela oportunidade de treinar o seu domínio próprio. Quando o garçom demorar demais com o seu pedido, observe a irritação nascer no seu peito e decida dissolvê-la. Pequenas vitórias constroem vias neurais sólidas de resiliência. Você está ensinando o seu cérebro que entre o estímulo externo e a sua resposta interna existe um espaço. E é nesse espaço que reside a sua liberdade e o seu poder. Quando os grandes desafios vierem, como uma traição, uma demissão injusta ou uma perda grave, você não desmoronará como um castelo de cartas. Você terá a frieza estruturada de um veterano de guerra emocional. O magnetismo do homem silencioso. Ironicamente, quanto mais você domina a arte de ignorar o ruído, mais atraente e respeitado você se torna. Em um ambiente onde todos falam alto para serem notados, o homem que se senta em silêncio, observando calmamente, é o que exala o maior poder. As pessoas são naturalmente atraídas pelo mistério e pela força não declarada. Quando você para de reagir aos testes de mulheres, às provocações de outros homens e ao pânico da sociedade, você eleva o seu status instantaneamente. Você passa a ser visto como a rocha no meio do oceano caótico. As pessoas começarão a buscar a sua opinião, porque sabem que, quando você fala, as suas palavras não são carregadas de emoções baratas ou reações impensadas. Você fala a partir de um lugar de clareza profunda. A indiferença às coisas pequenas não te torna isolado, ela te torna soberano. E a soberania é o traço mais magnético que um homem pode cultivar na era moderna. A autonomia emocional total. No centro dessa filosofia está a busca incessante pela autonomia. Depender das ações dos outros para sentir raiva, tristeza ou até mesmo alegria é uma forma de escravidão moderna. Se um elogio te faz flutuar de alegria e uma crítica te joga no abismo da depressão, você é uma folha ao vento,
controlada pela boca de qualquer idiota que cruze o seu caminho. Ignorar as pessoas é, em sua essência, cortar os cordões de marionete. É a declaração de que a temperatura emocional do seu corpo é regulada pelo seu próprio termostato interno, e não pelo clima que as outras pessoas trazem para a sua sala. Quando você atinge esse estado, ocorre uma libertação absurda. Você acorda de manhã sabendo que o seu dia será exatamente da forma que você decidir que será em sua mente, independente se o mundo lá fora estiver pegando fogo. Essa é a verdadeira definição de paz interior inquebrável. A arte da observação sem julgamento. Para aprimorar ainda mais o seu bloqueio contra as energias externas, adote a postura do cientista observador. Quando alguém estiver fazendo um escândalo, agindo de maneira tóxica ou tentando te diminuir, olhe para essa pessoa não como um oponente, mas como um objeto de estudo fascinante. Pense: que interessante, essa pessoa tem um nível de autocontrole tão baixo que não consegue evitar fazer um espetáculo de si mesma. Ao transformar a ameaça percebida em uma curiosidade antropológica, você remove imediatamente todo o peso emocional da situação. Você desativa a sua resposta de luta ou fuga. Você não sente raiva do espécime no laboratório. Você apenas faz anotações mentais sobre o quão disfuncional ele é. Essa mudança de perspectiva é incrivelmente poderosa. Ela permite que você permaneça envolvido nas interações humanas obrigatórias do dia a dia, sem absorver uma única gota da sujeira emocional que as pessoas tentam espalhar em você. O juramento ao seu próprio destino. Por fim, a arte de ignorar as pessoas deve ser ancorada em um profundo respeito pela brevidade da vida. O tempo está correndo. Cada batimento cardíaco é um a menos que você tem neste mundo. Entender a mortalidade é o maior filtro de importância que existe. Você realmente quer chegar ao fim da sua vida e perceber que gastou anos preciosos da sua energia vital brigando por migalhas de razão com pessoas que não importavam? Faça um juramento hoje. Prometa a si mesmo que o seu tempo, a sua energia e a sua paz de espírito são os seus ativos mais inegociáveis. Se alguém ou alguma coisa não contribui para a construção da sua força, do seu legado, da sua família ou do seu império, essa coisa simplesmente não existe. Corte a grama alta ao seu redor, deixe as cobras se afastarem e fixe os olhos no topo da montanha. O caminho é estreito, e apenas os homens capazes de ignorar os aplausos e as vaias conseguirão chegar até o final. Domine o silêncio e conquiste a si mesmo. O silêncio absoluto diante de uma provocação é muito mais ensurdecedor do que o mais alto dos gritos. Hoje, você recebeu as chaves para se libertar das correntes emocionais que prendem a maioria dos homens à mediocridade e ao estresse constante. A principal lição que você deve carregar daqui em diante é: a sua energia é sagrada e a sua atenção é cara. Não a distribua de graça. Ao abraçar a arte de ignorar as pessoas, você não está se escondendo do mundo, você está se elevando acima dele. Você está construindo uma fortaleza de paz interior que tempestade nenhuma pode abalar. Eu agradeço a você, que teve a disciplina e o foco de chegar até aqui. Isso já prova que você pertence a um nível diferente. Se esse conhecimento ressoou em você, inscreva-se no canal agora, ative as notificações e deixe um like para solidificar a sua presença entre os fortes. Agora, eu quero saber a sua posição. Qual foi a situação mais recente em que você escolheu o silêncio em vez da briga e saiu vencendo? Deixe a sua história nos comentários. Até o nosso próximo encontro, mantenha a mente fria e o foco inabalável.